Boa noite a todos. Vamos nesses instantes serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe na casa de Fabiano com tantas oportunidades de trabalho, de aprendizado, que possamos bem aproveitar essas oportunidades e assim nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo todo o auxílio desses espíritos amorosos, trabalhadores da seara do Cristo, que possamos estar em comunhão de pensamentos e sentimentos, contribuindo com aquilo que nós temos de melhor em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Fizemos uma introdução na semana passada falando desse capítulo, que ele é, digamos assim, a gente usou até o termo, o suprassumo do amor, que a gente vem nessa progressiva, a gente vai aprendendo a ser tolerante, a gente vai aprendendo a ter o coração mais puro, a gente vai aprendendo a ser mais humilde, né? Assim, a gente vai se preparando para amar, né? E o Evangelho é bem assim, é bem toda a sequência como foi colocada, parece mesmo a parábola, até fazendo um comparativo a parábola do semeador, né? Tem que preparar todo um terreno para finalmente, quando esse terreno está pronto, é só então que vai germinar. Até que o terreno não esteja pronto, sempre vai acontecer alguma coisa, né? O passarinho vai comer, o sol vai queimar, né? Então nós, enquanto seres eternos que somos, ao longo das diversas encarnações pelas quais passamos e vamos nos aprimorando, a gente vai aprendendo e vai formando ali no nosso terreno, o terreno do nosso coração, dos nossos sentimentos, a gente vai fazendo com que ele fique propício, né, para que a semente do amor germine, né? E aí, quando o terreno está preparado mesmo e a gente já assimila bem a lição do amor, do amar ao próximo, que foi a grande tarefa do Cristo, foi nos ensinar a amar, né? Então, quando a gente estiver nessa condição, vem um desafio ali um pouco maior, né? Que é o que? Amar os inimigos. Então, é algo que vai exigir da gente, amar o inimigo, um empenho muito grande, um empenho muito maior, uma vontade muito grande e um esclarecimento, porque sem a luz do esclarecimento a gente realmente não vê motivo, não vê justificativa para a gente amar aqueles que nos prejudicaram, né? Ou aqueles que nós prejudicamos, porque vamos pensar, a inimizade, tudo bem, ela sempre vai começar, ela tem um ponto de partida, que nunca né? Nunca não, a gente pode deflagrar esse ponto de partida a qualquer instante da nossa existência, né? Em qualquer momento a gente pode ali com alguma atitude impensada, deflagrar um ponto aí que vai marcar aí o início de uma inimizade. Mas geralmente as inimizades, muitas delas vêm ali de muitos séculos, de muitas encarnações para trás, que a gente nem sabe exatamente quem foi que deu causa, porque a gente vê tanto em livros, né, que a gente lê, a pessoa é um inimigo voraz nessa encarnação, e aí quando chega ali, quando tem um auxílio da espiritualidade, pode relembrar um pouco ali no passado, vai perceber que na verdade se é vítima hoje foi o algoz no passado.
E se pudesse remontar lá naquela encarnação lá do passado, se era o algoz lá no passado, foi vítima um pouco mais para trás. E assim sucessivamente, né? Então a gente não sabe muito bem, como a gente se perde muito aí nas nossas imperfeições ao longo dos séculos e somos espíritos eternos, nós não sabemos exatamente ali, né, identificar, às vezes, num caso concreto e particular, quando foi o ponto que deflagrou essa inimizade. Mas isso pouco importa. Isso não importa. Quando a gente adquire o esclarecimento, a luz do esclarecimento, o que é que importa? Aquele que tem mais condição, aquele que sabe mais, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, se eu tenho conhecimento dessas coisas, né, e o Espiritismo nos traz o conhecimento de todas as coisas, não importa mais se sou eu o ofensor ou o ofendido, mas o que importa é que tem que partir de mim, uma vez que sou eu que tenho esse esclarecimento, dar um stop, né, parar com esse círculo vicioso. Tem que parar em mim. Eu tenho esse compromisso. E eu já estou aí tentando aprender a amar, né? Então vai vir desafios aí para mim, no sentido de que eu ame também essas pessoas com quem a gente não se dá muito bem. Eu tenho que fazer exercícios até que um dia isso seja, assim como amar ao próximo, qualquer um próximo também, né? Aquele próximo que vem ali como um filho, como pessoas que naturalmente a gente está predisposto já a amar, né? E mesmo assim, às vezes a convivência não é muito fácil. Assim como exige de nós um esforço, com os inimigos da mesma forma, não é? Então a gente precisa fazer um esforço muito grande e trabalhar muito ativamente para que isso aconteça. E na leitura evangélica de hoje, a gente vai ficar muito claro para a gente, né, como há essa influência muito grande de inimigos, né, desencarnados na nossa vida. Né? Nós passamos aí situações, os centros espíritas lotados de pessoas aí tratando das obsessões, mas a receita está no Evangelho. Evidentemente que a casa espírita tem toda ali equipes trabalhando que vão nos auxiliar. A gente sabe que quando a gente está doente, né, eu posso até fazer alguma coisa que vai aliviar minha dor física, tal, mas eu corro lá para o pronto-socorro e corro para o médico, porque é o médico que é o mais qualificado ali para tratar do meu problema de saúde, né? Nas questões espirituais, é a mesma coisa, né? A gente vai para o centro espírita porque é um pronto-socorro, digamos, espiritual que vai nos auxiliar, porém, existem aquelas coisas que eu tenho que estar fazendo para promover a minha saúde espiritual. E quando a gente se fala de obsessões, a gente vai saber que o cuidado, né, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, são ali realmente vacinas que vão nos tornar imunes a muitas das obsessões. E entender, né, de onde que vem, por que acontecem essas obsessões. A gente vai entender com essa leitura, os inimigos desencarnados. Então ele já falou, né, por que a gente, nas lições da semana passada, por que a gente tem que amar a todos, né, amar aos inimigos. E aí ele vai dizer o seguinte, então nós temos que amar os inimigos, perdoá-los sem segunda intenção, né? Desejar o bem em vez do mal, alegrar ao invés de nos aborrecer com o bem que os afeta. Então teve toda uma lista de coisas que a gente tem que lutar para desenvolver, né, sentimentos sinceros ali em relação aos nossos inimigos. E ele vai dizer aqui na frente, com relação aos inimigos desencarnados, né? O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, o espírita,
como a gente acabou de dizer, ele tem um conhecimento maior, porque a doutrina espírita, ela é reveladora, ela fala tudo, então a gente sabe, né? Então, já que a gente sabe, mais será cobrado de nós. E nós sabemos que ninguém vai ficar imperfeito, ou vai ficar no mal, ou vai ficar errando eternamente. Né? Ninguém, nem eu e nem o meu inimigo, esteja ele encarnado ou desencarnado. Vamos lá. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra, que são as obsessões. Então, veja a importância que tem da gente aprender a perdoar, mesmo nos inimigos desencarnados, mesmo que a gente não sabe, se a gente sabe, basta, o centro espírita vai me ajudar a perceber ali que eu realmente estou sofrendo de uma obsessão. Pode até ser que eu descubra até quem é que está me obsediando, ou como pode ser que não, mas que o centro vai me mostrar que eu estou passando por um processo obsessivo. Isso vai, né? Isso a gente aprende com o estudo da doutrina, com a frequência, numa casa espírita a gente vai aprender. Mas pouco importa quem seja. Né? O que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que se eu não der esse stop, mesmo sem saber quem é esse meu inimigo, o que vai acontecer? Eu vou desencarnar com esse sentimento de rancor, de raiva, de ódio, né? de inconformismo por esse espírito que está ali me obsediando. E o que vai acontecer? Vai inverter as coisas, né? Aquele espírito provavelmente vai encarnar e eu vou ficar lá do outro lado como espírito, né? Desencarnado, obsediando ele ali, perseguindo, porque aquele espírito me perseguiu a vida inteira. Veja, isso não para. Isso não para. Então, nós temos que parar com isso. Então, se eu sei que eu sofro de uma obsessão, não importa saber quem é o espírito obsessor. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que já começar a trabalhar os meus sentimentos, as minhas atitudes, e emitir para esse espírito, não importa quem seja ele, as melhores vibrações de pedido de perdão, de amizade, de mostrar que hoje eu sou uma pessoa que luta para ser melhor do que o que eu já fui no passado. É isso que nós temos que fazer para acabar com essas obsessões, né? Então vamos continuando. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. Então, o perdão deixa de ser mera palavra e passa a ser o quê? O agente de uma qualidade de vida nossa, porque quem perdoa leva uma vida melhor e relativamente feliz, é o que se a gente pode chamar, né? A gente sabe que a felicidade não é deste mundo, mas se pode ser relativamente feliz estando em paz, né? Não sendo motivo de raiva, de perseguição de ninguém e nem promovendo isso em relação a ninguém. Então, o perdão passa a ser algo prático. Então, aqui, olha, dá por conseguinte uma razão efetiva de ser e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Então, veja, um bom procedimento. Não existe quem... Olha, não tem a passagem no Evangelho que fala assim... Se pedir ao vosso pai pão, ele não vos dará pedra, né? E isso é verdade, até entre nós, seres humanos. Se nós tratamos uma pessoa, por mais bruta e violenta que ela seja, se a gente trata aquela pessoa com brandura, com doçura, com respeito, com carinho,
fazendo a ela, né, por atos, palavras e pensamentos, tudo aquilo que a gente gostaria que fosse feito pra gente, e deixando de fazer a ela tudo aquilo que a gente também não gostaria que fosse feito pra gente. Quando a gente age assim com uma pessoa, por mais que essa pessoa seja uma pessoa dura, violenta, e tenha até motivos ali para nos odiar e tudo mais, esse nosso bom procedimento, ela vai ficar sem armas, ela vai ficar desarmada, ela não vai ter como que ela vai replicar, né? Então é isso que a gente tem que estar fazendo na nossa vida, é procurar a todo instante, nas nossas relações com todas as pessoas, mostrando para elas de verdade, não de fingimento, né? Que nós estamos buscando ser seres humanos melhores e tentando fazer para ela somente aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente, né? Então aqui, com o mau procedimento, ele se irrita e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, né, quando a gente não muda, quando a gente continua agindo da mesma forma como a gente agia em encarnações passadas, com os mesmos defeitos, com as mesmas posturas, né, só que em corpos agora diferentes, eles percebem, eles vão enxergar a gente aquela pessoa do passado, que fazia coisas terríveis. Então a gente tem que estar melhorando. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível, ou seja, os desencarnados, manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para com os que estão desencarnados. Veja, isso aqui é muito importante. As obsessões é uma das modalidades das provas que existem aqui para o mundo de provas e expiações, assim como as doenças, as guerras, né, as tragédias, enfim, né, as decepções aí do coração, todo tipo de situação que traga dor, né? Assim também são as obsessões, são permitidas por Deus, por conta até mesmo da nossa vibração. Se não existissem homens maus na Terra, não existiam homens maus ao redor da Terra, até porque aquele que está aqui hoje, amanhã vai estar lá no plano espiritual, ou seja, ao redor da Terra e vice-versa. Então, enquanto a gente não se transformar, essa vibração não vai ser transformada, né? E vejamos, mas então, já que é assim, como fazer, já que é uma prova e não vai ter como mudar, como que eu devo me comportar diante dela? Assim como a gente tem que se comportar diante de todas as outras provas. Se eu estou com uma prova de saúde, estou com uma doença terrível que eu sei que provavelmente vou desencarnar dela, por causa dela, o que é que nos pede? Né? Pede que a gente fique revoltado contra Deus e fale que nada adianta? Não. O que nos é pedido é que a gente seja ali resignado, faça o que esteja ao nosso alcance, né? Então, com relação a essas provas, a mesma coisa, né? Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas um efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai aos vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, que nós possamos ter sempre em mente esse desejo de estar sempre predispostos ao perdão. Não importa
se seja o nosso inimigo encarnado ou desencarnado. Como que eu perdoo o desencarnado? Sempre vibrando em favor de todo aquele que esteja próximo de mim e através do meu bom procedimento. Que Jesus nos ampare a todos, tenha uma excelente semana e vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Boa noite a todos. Nós vamos agora dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e vamos estudar, estamos na parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7. E o item é 8, Esquecimento do Passado. Questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Resposta. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, é mais ele mesmo. Então, se nos lembrarmos de quem fomos e reconhecermos as pessoas com as quais convivemos nos dias de hoje e que convivemos no passado, será que teríamos facilidade para fazer amizade com elas? Será que seria fácil pedir desculpas se lembrando do que fizemos para ela? Por exemplo, um parente ou amigo que prejudiquei muito em outra existência, será que seria fácil reatar a amizade e reparar o erro lembrando-se do que aconteceu ou do que fiz? Se pensarmos bem, veremos que a sabedoria divina é incontestável. O esquecimento do passado facilita dar um passo à frente no progresso espiritual. Questão 393. Como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer se recorda? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria admissível que as atribuições da vida fossem uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas, desde que isso não ocorre, cada existência é como se fosse a primeira, e desta forma está sempre recomeçando. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida espírita, todo o seu passado se desenrola diante dele, vê as faltas nas quais incorreu e que são causas de seu sofrimento, bem como o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma nova existência que poderia reparar a que acaba de se findar. Procura provas semelhantes às que não soube vencer ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. Pede aos espíritos superiores que o ajudem nessa nova tarefa que empreenderá, ciente de que o espírito que lhe for dado como guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas, ao dar-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que o envolve muitas vezes e ao qual instintivamente resiste, atribuindo a sua resistência, na maior parte do tempo, aos princípios que recebeu de seus pais, enquanto que a voz da consciência que lhe fala, essa voz é a lembrança do passado que lhe adverte e a não recair nas faltas que cometeu anteriormente. Se o espírito nessa nova existência sofre essas provas com coragem e resiste, eleva-se na hierarquia dos espíritos, quando para o meio deles retornar. Aqui tem um comentário de Kardec. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, em nossas existências anteriores,
Temos, não obstante, a intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros, indica que devemos resistir. Podemos pensar que Deus é injusto por não nos permitir a lembrança do passado, nos impede de saber o que fizemos de bom e de mal e a quem. Nós não evoluímos o suficiente para que a lembrança do passado não nos perturbe e acabe prejudicando uma reparação na nova existência. Como Kardec escreve, podemos ter uma intuição que nos ajuda a lembrar de certas atitudes ou pensamentos que não devem ser alimentados para não repetir os erros do passado. Questão 394. Nos mundos mais adiantados que a Terra, onde os que os habitam não sofrem as necessidades físicas e enfermidades que nos afligem, os seus habitantes compreendem que são mais felizes que nós? Sendo a felicidade em geral relativa, nós a avaliamos somente por comparação a um estado menos feliz. Como alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, ainda não chegaram ao estado de perfeição, seus habitantes hão de ter motivos de desgosto, embora diferente dos nossos. Entre nós, mesmo o rico, ainda que não tenha sofrido as angústias das necessidades materiais, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe amargam a existência. Assim pergunto, se os habitantes desses mundos não se sentem tão desditosos quanto nós e não se lastimam de sua sorte, já que não têm a lembrança das existências inferiores para comparação? Bom, em outras palavras, a pergunta é assim: se há mundos mais adiantados que a Terra, será que há lá aqueles que se sentem mais sofredores que outros, já que não se lembram de terem sofrido muito mais quando viveram na Terra ou em outro planeta parecido com a Terra? Agora vamos ver a resposta. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles referidos cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fruir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como foi dito, em melhores condições do que a Terra, proporciona a seus habitantes, nem por isso estão menos sujeitos a grandes tribulações e mesmo situações infelizes. Esses não apreciam a felicidade de que desfrutam, pelo fato de não se recordarem de um estado ainda mais desditoso, senão a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. A resposta é que há mundos onde eles já se lembram de outras existências porque sabem lidar com as lembranças e sabem que têm a permissão de Deus para desfrutar essas felicidades, já superaram essas dificuldades com as provas. Estes já resgataram, os débitos das encarnações anteriores, por isso não sofrem com as lembranças, pois sabem que são felizes e é por permissão de Deus. Agora eu vou ler o comentário de Kardec. Não há no esquecimento dessas existências passadas, principalmente se tiverem sido penosas, algo de providencial e em que se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes é apenas um mau sonho, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou? Concluamos assim, que tudo quanto Deus fez é bem feito e não nos cabe criticar as suas obras e dizer como teria que regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves, poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente, em outros, exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu
para evoluirmos justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentamos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo de nos orgulharmos de nosso passado, é quase uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos em que apenas reina o bem, a lembrança do passado não tem nada de penoso. Eis porque lembram-se de sua existência pretérita, como nos lembramos do que fizemos no dia precedente. Quanto à passagem que se possa ter tido nos mundos inferiores, não é mais, como temos dito, que um mau sonho. Questão 395. Podemos ter revelações sobre as nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Muitos sabem, no entanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, há pessoas que se lembram de quem foram em alguma encarnação, ou lhe foi revelado para que ela analisasse melhor a encarnação atual e verificasse se está reparando seus erros e a sua maneira de ser. Verificar também, a sua maneira de ser, pois certas revelações levam a pessoa a identificar a origem de algumas de suas dificuldades morais. Questão 396. Certas pessoas acreditam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se apresenta a elas como uma imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não seria apenas uma ilusão? É algumas vezes real, mas frequentemente é também uma ilusão contra a qual é preciso acautelar-se, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Quando há necessidade, os espíritos podem promover ou impedir lembranças do passado nos momentos do sono. A lembrança, em muitos casos, é simbólica. Essas vivências, pode haver uma lembrança simbólica das vivências relacionadas às vidas passadas. No livro Entre a Terra e o Céu, psicografada por Francisco Cândido Xavier, editada por André Luiz, as personagens, nas horas de sono, revivenciam situações de outra encarnação para resolver problemas da encarnação atual. E quando recordam o sonho, é confuso e simbólico quando se lembram. Então é interessante ler este livro para ver como são essas relações entre presente e passado. Questão 398. Sendo as tendências instintivas do homem, senão uma reminiscência de seu passado, pelo estudo dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser bem melhor que a precedente. Vemos que o espírito que tem errado muito em uma encarnação pode agir muito diferente numa outra encarnação, na próxima existência, pois ele pode ter se modificado muito no plano espiritual, enquanto aguardava a nova encarnação. Questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação de faltas passadas, ao mesmo tempo que provas para o futuro, é possível induzir-se o gênero de existência anterior pela natureza dessas vicissitudes? Resposta: muitas vezes, pois cada um é punido naquilo em que pecou. No entanto, não se deve fazer disso uma regra absoluta. As tentativas instintivas são um indicador mais seguro, pois as provas que sofre o espírito se referem tanto ao futuro quanto ao passado.
Vemos pela resposta do Espírito que uma determinada prova não é necessariamente indício de um único tipo de erro cometido em certa encarnação, mas sim é fruto de tendências instintivas, ou seja, a maneira como a pessoa costuma reagir a situações. As tendências negativas do Espírito são indícios mais seguros das dificuldades que ele traz de outras existências, porque se ele tem certas dificuldades, ele vai cometer esse erro em várias encarnações se ele não se corrigir. Agora vou ler um comentário de Kardec. Chegado ao termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais irá se submeter para apressar o seu progresso, isto é, o gênero de existência que acredita ser mais apropriado para lhe fornecer os meios, e essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se nelas triunfa, se eleva. Se sucumbir, terá que recomeçar. O espírito goza sempre de seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, que escolhe as provas da vida corporal e, quando encarnado, delibera o que fará ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança dessas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. No entanto, tem, às vezes, uma vaga consciência, e elas podem mesmo ser-lhe reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que dependem da maneira como se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento de faltas cometidas não é um obstáculo à melhora do espírito, porque, se ele não possui uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-las guiam-no por intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber de qual gênero de faltas é culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam se as sofremos com resignação e sem reclamações. A natureza das vicissitudes e das provas às quais nos submetemos pode também esclarecer-nos sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os atos de um malfeitor pela pena que lhe inflige a lei. Assim, esse será castigado em seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e avaro pela miséria, aquele que foi duro para com os outros pela dureza que sofrerá, o tirano pelo escravismo, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc. Então, terminamos esse nosso estudo de hoje sobre a lembrança ou não de vidas passadas e os motivos. Espero que tenha sido esclarecido. Vamos finalizar pedindo a Deus por todos que sofrem neste planeta, sejam encarnados ou desencarnados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal.
Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.